Havia um tempo em que o mundo era menor, mais lento, e infinitamente mais silencioso do que o conhecemos hoje. As cidades medievais europeias cresciam ao redor de suas catedrais como flores ao redor de uma fonte, com ruas estreitas e sinuosas que se entrelaçavam umas às outras sem nenhuma ordem aparente, formando labirintos de pedra e madeira que guardavam dentro de si toda a vida cotidiana de uma era. As casas se inclinavam umas em direção às outras nos andares superiores, quase se tocando acima da rua, de modo que o céu aparecia apenas como uma faixa estreita de luz lá no alto, azul durante o dia e salpicada de estrelas nas noites claras. Era um mundo profundamente humano, cheio de cheiros e sons e texturas, um mundo em que cada pedra do calçamento havia sido colocada por mãos humanas e cada viga de madeira havia sido cortada por alguém que conhecia o nome das árvores da floresta próxima. A vida nessa cidade seguia um ritmo que parecia imutável. Os sinos das igrejas marcavam as horas com uma regularidade que era quase como o batimento de um coração coletivo, e as pessoas organizavam seus dias ao redor desses sons. Antes do amanhecer, os padeiros já estavam acordados, aquecendo os fornos de pedra para que o pão pudesse estar pronto quando os primeiros clientes chegassem ao mercado. Os pescadores que viviam perto das costas e dos rios já estavam em seus barcos antes que a luz do sol tocasse a água, remando silenciosamente por canais que refletiam as primeiras cores rosadas do céu. Os agricultores que trabalhavam nos campos ao redor da cidade saíam de suas casas quando ainda estava escuro, caminhando pelos caminhos de terra que conheciam tão bem que podiam segui-los de olhos fechados. As estações determinavam o ritmo da vida rural de maneiras que hoje são difíceis de imaginar. A primavera trazia o plantio e uma espécie de alegria coletiva, uma sensação de renovação que estava profundamente entrelaçada com a fé religiosa da época. O verão era uma estação de trabalho intenso, de colheitas e fenos e preparações para o inverno. O outono trazia a colheita principal, aquele momento crítico do qual dependia a sobrevivência de todos durante os meses frios que viriam depois. E o inverno era uma estação de recolhimento, de noites longas ao redor do fogo, de histórias contadas em voz baixa enquanto o vento uivava lá fora e a neve cobria os campos com seu silêncio branco. Era nesse mundo, nessa estrutura de vida que parecia tão permanente quanto as próprias montanhas, que a grande morte começou sua jornada silenciosa em direção ao coração da Europa. Não chegou de repente. Não caiu do céu como um raio. Ela veio lentamente, de longe, carregada pelo vento das rotas comerciais que conectavam o Oriente ao Ocidente, viajando em navios que cruzavam o mar Mediterrâneo e o Mar Negro, escondida em fardos de tecido e em caixas de especiarias, transportada sem que ninguém soubesse, invisível e mortal. Há relatos que falam de algo terrível acontecendo nas estepes da Ásia Central na década de 1340. As histórias chegavam vagas e distorcidas aos ouvidos dos europeus, misturadas com outros rumores e medos. Falava-se de um castigo divino, de uma praga que caía sobre os povos do Oriente como consequência de pecados acumulados ao longo de gerações. Mas essas notícias eram apenas sussurros, fragmentos de relatos trazidos por mercadores que haviam percorrido as longas rotas da seda e voltado com histórias que pareciam quase impossíveis de acreditar. O que é possível compreender hoje, com o benefício de séculos de estudo e ciência, é que a bactéria Yersinia pestis havia começado a se disseminar entre as populações de roedores que viviam nas vastas planícies da Ásia. As pulgas que parasitavam esses animais carregavam a bactéria em seus corpos e a transmitiam quando picavam outros hospedeiros. E quando as colônias de roedores começavam a morrer em grande número, suas pulgas buscavam novos hospedeiros, encontrando nos seres humanos um caminho para continuar sua jornada silenciosa. A doença que assim se espalhava era antiga, havia causado devastações antes na história humana, mas o que estava prestes a acontecer na Europa medieval seria diferente em escala e consequências de tudo o que havia ocorrido antes em território europeu. As cidades portuárias foram as primeiras a ser atingidas. Cafa, uma cidade comercial na Crimeia, controlada pelos genoveses, tornou-se um ponto pivô nessa história sombria. Em 1346, uma horda mongol sitiava a cidade, e entre os sitiantes a doença começou a fazer suas vítimas com uma rapidez aterradora. Os relatos da época descrevem corpos sendo catapultados para dentro das muralhas da cidade como projéteis de guerra,
numa tentativa de usar a doença como arma. Se essa história específica é completamente verdadeira ou parcialmente lendária, ela captura algo essencial sobre o terror e a desesperança que começavam a se instalar. Os mercadores genoveses que fugiram de Cafa em seus navios carregavam a morte com eles sem saber. Quando essas embarcações chegaram ao porto de Messina, na Sicília, no outono de 1347, os habitantes do porto foram recebidos por um espetáculo que os encheu de horror. Os marinheiros que chegavam estavam enfermos, cobertos de tumores negros e inchados que vazavam pus e sangue, com olhos fundos e pele fria, falando de forma incoerente quando ainda conseguiam falar. Muitos já haviam morrido durante a viagem e seus corpos permaneciam a bordo, começando a se decompor no calor mediterrâneo. As autoridades de Messina ordenaram que os navios deixassem o porto imediatamente, mas era tarde demais. A doença havia tocado o solo siciliano e começaria a se propagar a partir daí com uma velocidade que deixaria o mundo medieval atônito e sem palavras para descrever o que estava vivenciando. Nos meses seguintes, os navios genoveses continuaram chegando a outros portos do Mediterrâneo, levando a morte para Gênova, para Veneza, para Marsella, para Barcelona. Cada porto que recebia essas embarcações malditas tornava-se um novo ponto de origem, um novo centro a partir do qual a doença irradiava para o interior das terras europeias. Para entender o que se seguiu, é preciso imaginar o Mediterrâneo medieval como uma rede de conexões humanas extraordinariamente densa. Os navios cruzavam suas águas constantemente, carregando lã e tecidos, especiarias e sedas, grãos e madeira, ouro e prata. Os mercadores conheciam os portos como conheciam os próprios rostos de seus filhos. As rotas comerciais eram as artérias do mundo medieval, e era por essas artérias que a doença agora fluía, invisível e implacável. Ninguém em 1347 entendia o que era uma bactéria. Ninguém havia visto jamais o mundo que existia no nível microscópico, aquele universo invisível a olho no que hoje sabemos ser habitado por bilhões de formas de vida. A medicina medieval era uma mistura de conhecimento prático acumulado ao longo de gerações, de teorias herdadas dos filósofos e médicos da antiguidade clássica, e de crenças religiosas que entrelaçavam saúde e pecado de formas que eram absolutamente genuínas para as pessoas da época. Galeno e Hipócrates eram ainda as autoridades supremas em questões médicas, e suas teorias sobre os humores do corpo, sobre o equilíbrio entre o sangue, a bilis e a fleuma, eram aceitas como verdades fundamentais. A teoria dos miasmas era talvez a mais influente entre as tentativas de explicar como as doenças se propagavam. Acreditava-se que o ar corrompido, o ar que emanava de pântanos e cadáveres e detritos, era capaz de transmitir doenças às pessoas que o respiravam. Havia algo intuitivamente correto nessa ideia, pois era verdade que os locais mais doentios tendiam a ser aqueles com piores condições de saneamento e maior acumulação de matéria orgânica em decomposição. Mas a teoria falhava em identificar a causa real e levava a remédios que muitas vezes eram ineficazes ou até prejudiciais. Quando a doença chegou às cidades europeias, os médicos observaram seus efeitos com um misto de horror e perplexidade acadêmica. Os primeiros sinais eram frequentemente confundidos com outras doenças: febre, dores no corpo, uma sensação de fraqueza que se instalava de forma rápida e implacável. Mas logo se tornava impossível confundir com qualquer coisa conhecida. As linfonodos do corpo, especialmente os das axilas e das virilhas e do pescoço, inchavam até atingir o tamanho de maçãs ou até de ovos de ganso, formando os bubões que dariam à doença um de seus nomes mais conhecidos, a peste bubônica. Esses inchaços eram extraordinariamente dolorosos. As pessoas que os desenvolviam frequentemente não conseguiam mover os braços ou as pernas sem um sofrimento imenso, e o simples toque da roupa sobre a pele tornava-se uma agonia. A pele ao redor dos bubões escurecia, tornava-se negra ou roxa, e o tecido começava a necrosar enquanto a pessoa ainda estava viva. Manchas escuras apareciam por todo o corpo, resultado de hemorragias internas, dando à doença o nome pelo qual seria conhecida para sempre na memória coletiva da humanidade: a peste negra. Em alguns casos, a infecção chegava aos pulmões, transformando-se numa forma pneumônica da doença que podia ser transmitida pelo simples ato de respirar no mesmo ambiente que um doente.
Essa forma era ainda mais rápida e ainda mais letal, matando em questão de dias e às vezes de horas. E havia ainda uma terceira forma, a septicêmica, em que a bactéria entrava diretamente na corrente sanguínea, causando uma morte tão rápida que a pessoa podia parecer saudável ao deitar-se para dormir e não acordar na manhã seguinte. Os médicos da época descreviam a progressão da doença com uma precisão angustiada que revela tanto seu esforço genuíno de compreensão quanto sua impotência diante do que estavam vendo. Eles tomavam notas, faziam diagnósticos, tentavam aplicar os remédios conhecidos. Sangrias eram realizadas para equilibrar os humores do corpo, baseando-se na teoria de que o excesso de sangue era responsável pelas febres e inflamações. Emplastos eram aplicados sobre os bubões, alguns feitos de ervas medicinais, outros de substâncias que hoje parecem absurdas, mas que tinham suas próprias lógicas internas dentro do sistema de conhecimento da época. Purgas eram administradas para expelir os humores corrompidos do corpo. Nada funcionava. A doença continuava seu trabalho com uma indiferença completa a todos os esforços humanos para detê-la. E os próprios médicos, ao aproximarem-se de seus pacientes para examiná-los e tratá-los, frequentemente contraíam a doença eles mesmos, tornando-se mais uma vítima num mar de vítimas que não parava de crescer. Havia algo profundamente perturbador nessa inversão dos papéis, nessa situação em que os curandeiros morriam ao lado dos doentes, em que o conhecimento acumulado de gerações se revelava completamente inadequado diante de um inimigo que não podia ser visto ou compreendido. A velocidade com que a doença se propagava pelas cidades medievais era, em grande parte, uma consequência das condições de vida que eram consideradas normais na época. As cidades medievais eram lugares extraordinariamente densos. As ruas eram estreitas não por falta de planejamento, mas porque cada metro quadrado de espaço dentro das muralhas era precioso. As pessoas viviam em proximidade íntima umas com as outras, em casas onde famílias inteiras dormiam em poucos cômodos, onde o gado às vezes compartilhava o andar de baixo com os humanos para fornecer calor no inverno, onde os vizinhos estavam a apenas uma parede de distância. O saneamento era precário mesmo para os padrões da época, embora cidades medievais não fossem necessariamente os pântanos de imundície que algumas visões simplificadas da história sugerem. Havia esforços de limpeza urbana, havia regulamentações sobre onde depositar dejetos e lixo, havia um senso de que a sujeira era indesejável. Mas os meios disponíveis para manter as cidades limpas eram limitados, e a densidade populacional criava desafios que esses meios não conseguiam superar. Os ratos, que eram os principais vetores da pulga portadora da bactéria, eram uma presença constante e familiar nas cidades medievais, vivendo nos porões e nas paredes e nos depósitos de grãos, uma parte tão aceita da paisagem urbana que quase não eram notados. Quando a doença chegava a uma cidade, ela se espalhava pelos bairros como uma chama em campo seco. Uma família ficava doente, e antes que se percebesse que algo incomum estava acontecendo, os vizinhos já haviam sido expostos. Os mercados, aqueles lugares de encontro e troca que eram o coração da vida urbana medieval, tornavam-se pontos de disseminação. As igrejas, onde as pessoas se reuniam várias vezes por semana para orar, tornavam-se pontos de disseminação. As tabernas e estalagens tornavam-se pontos de disseminação. Qualquer lugar onde as pessoas se reuniam, qualquer espaço de sociabilidade humana, tornava-se potencialmente um lugar de morte. Havia algo particularmente cruel na forma como a doença atacava a estrutura social das comunidades medievais. As pessoas que mais cuidavam dos doentes, as que ficavam ao lado dos moribundos para oferecer conforto, as que preparavam os corpos para o enterro, as que rezavam junto às camas dos enfermos, essas eram as que mais se expunham à doença. O amor e o cuidado, que eram considerados as mais nobres expressões da humanidade, tornavam-se caminhos para a própria morte. E isso criava um dilema moral devastador que testou as pessoas da época até os seus limites mais profundos. Algumas cidades tentaram estabelecer medidas de controle. Quando os primeiros casos apareciam, havia frequentemente uma tentativa de isolamento, de manter os doentes separados dos saudáveis. Mas o desafio era imenso. Como isolar efetivamente pessoas numa cidade medieval, onde as casas eram tão próximas umas das outras,
onde o barulho e os cheiros do cotidiano permeavam todas as barreiras. Como controlar o movimento de pessoas numa era sem documentos de identidade, sem comunicações rápidas, sem a infraestrutura burocrática que tornaria possível qualquer medida coordenada de saúde pública? Algumas cidades portuárias, vendo o que havia acontecido em outros lugares, tentaram recusar a entrada de navios que vinham de regiões afetadas. Ragusa, a cidade que hoje conhecemos como Dubrovnik, na costa adriática, foi uma das primeiras a implementar o que se tornaria o embrião da ideia moderna de quarentena, obrigando os navios que chegavam a ancorarem em isolamento por um período antes de poderem desembarcar passageiros e mercadorias. Mas mesmo essas medidas eram implementadas de forma irregular e incompleta, e a doença encontrava sempre um caminho. As rotas terrestres tornaram-se vetores tão importantes quanto as rotas marítimas. Os mercadores que viajavam de cidade em cidade, os peregrinos que se deslocavam pelos caminhos sagrados da Europa em direção a Santiago de Compostela ou Roma, os soldados que marchavam de uma região para outra em campanhas militares, todos esses movimentos de pessoas carregavam a doença para além das fronteiras que qualquer medida de controle poderia estabelecer. A Europa medieval era um mundo em constante movimento, e esse movimento era agora a principal ferramenta de propagação da morte. Havia cidades que, por razões que ainda não são completamente compreendidas, sofreram menos do que outras. Algumas regiões da Polônia, algumas partes da Rússia, certas comunidades isoladas nas montanhas pareceram ser poupadas, ao menos na primeira onda da epidemia. Isso gerou especulações que ainda continuam hoje entre os historiadores, sobre se havia algo nas condições locais, no clima, nos hábitos de vida ou até em fatores genéticos que conferiam alguma proteção. Mas para a maioria das regiões da Europa, o que viria nos próximos anos seria de uma devastação quase inimaginável. Florença era, no outono de 1347, uma das cidades mais ricas e sofisticadas da Europa. Seus banqueiros financiavam reis e papas, seus comerciantes tinham conexões em todo o mundo mediterrâneo, seus artistas e poetas estavam produzindo obras que ainda hoje são reconhecidas como marcos da civilização humana. A cidade tinha uma população de talvez 80 ou 100 mil pessoas, um número impressionante para a época, aglomeradas dentro de suas muralhas e nos bairros que cresciam ao redor delas. Quando a peste chegou a Florença no início de 1348, ela encontrou nessa densidade urbana o combustível perfeito para uma conflagração sem precedentes. Giovanni Boccaccio estava em Florença durante a epidemia e mais tarde escreveria sobre o que havia presenciado no prólogo de sua obra O Decameron. Sem citar suas palavras diretamente, é possível dizer que o que ele descreve é um mundo em que todas as estruturas sociais que sustentavam a vida cotidiana começaram a se desfazer sob a pressão do medo e da morte. A lei, a religião, os laços familiares e comunitários, tudo isso foi testado e, em muitos casos, parcelado pela magnitude da catástrofe. As ruas de Florença, que normalmente transbordavam de vida, de mercadores e artesãos e crianças correndo e cavalos carregados de mercadorias, foram se esvaziando à medida que a doença avançava. Quem podia fugir, fugia. Os ricos, aqueles que tinham propriedades no campo ou meios de viajar para lugares mais seguros, partiram nas primeiras semanas, levando consigo seus tesouros e sua esperança de sobrevivência. Os pobres, aqueles que não tinham para onde ir nem meios de ir a nenhum lugar, ficaram. Ficaram com a doença, com os mortos, com o silêncio crescente das ruas antes tão cheias. Havia algo quase onírico na transformação das cidades medievais durante a epidemia. Aquelas ruas que conheciam tão bem o barulho e o movimento da vida humana tornaram-se lugares estranhos e quietos, habitados por sombras. As lojas ficavam fechadas, com suas portas barradas e seus donos talvez mortos ou fugidos. Os mercados que durante séculos haviam sido realizados nos mesmos dias e nos mesmos lugares interromperam suas atividades. As fontes públicas onde as mulheres se reuniam para buscar água tornaram-se pontos de encontro entre os sobreviventes que tentavam se informar sobre o estado dos vizinhos. O cheiro era uma presença constante e avassaladora. As cidades medievais nunca haviam sido lugares de fragrâncias agradáveis, é verdade, mas o que a epidemia acrescentou a isso era algo de uma natureza diferente,
algo que as pessoas descreviam com o horror visceral que atravessa os séculos nos registros que sobreviveram. O cheiro de corpos não enterrados, de casas onde famílias inteiras haviam perecido sem que ninguém de fora soubesse ou pudesse fazer algo a respeito, de fossas comuns transbordando porque não havia sepultadores suficientes para cavar novas valas, esse cheiro tornava-se parte da textura do ar respirado, um lembrete constante e nauseante da morte que estava por toda parte. Os enterros tornaram-se um problema prático de uma urgência aterradora. A tradição cristã medieval atribuía uma importância enorme ao enterro adequado dos mortos, com suas orações e cerimônias e o cuidado com o corpo. O enterro numa terra consagrada era considerado essencial para a salvação da alma, e a ideia de que alguém poderia morrer sem receber os últimos sacramentos e ser enterrado como um animal causava um terror espiritual que se somava ao terror físico da doença. Mas à medida que os mortos se acumulavam, os ritos foram sendo simplificados, abreviados, eventualmente abandonados por completo. Os coveiros, que em tempos normais eram figuras familiares de cada paróquia, foram rapidamente sobrepassados pelo número de mortos. Novas pessoas foram recrutadas para o trabalho, muitas vezes os pobres que não tinham escolha senão aceitar esse ofício aterrorizante em troca de algum pagamento. Carroças percorriam as ruas ao entardecer, recolhendo os corpos que haviam sido colocados nas soleiras das casas, e levando-os para os locais de enterro que foram sendo improvisados à medida que os cemitérios existentes ficavam cheios. Fossas longas eram cavadas e corpos eram depositados em camadas, um sobre o outro, cobertos de terra apenas o suficiente para conter o cheiro e seguir em frente. Em Veneza, cidade construída sobre as águas da Lagoa Adriática, a situação tinha uma dimensão adicional de estranheza. A cidade que havia sido um dos maiores centros comerciais do mundo mediterrâneo, aquela teia de canais e pontes e palácios que parecia flutuar entre o céu e a água, tornou-se um labirinto de silêncio e morte. Os gondoleiros que em tempos normais transportavam passageiros de ilha em ilha passaram a transportar mortos. A água da lagoa refletia o céu de verão com a mesma indiferença serena que sempre havia demonstrado, indiferente ao sofrimento humano que acontecia em suas margens. O Papa Clemente VI, refugiado em Avignon, no sul da França, recebeu relatórios de seus representantes em toda a Europa com uma regularidade que devia parecer, a cada nova mensagem, ainda mais desoladora que a anterior. Os números que chegavam até ele eram difíceis de processar. Quantas pessoas poderiam morrer? Quantas já haviam morrido? As estimativas variavam enormemente, reflexo tanto da real incerteza quanto da dificuldade de contar mortos numa era sem registros centralizados. O Papa consultou seus médicos e astrólogos, que ofereceram suas próprias teorias sobre as causas da catástrofe. A explicação astrológica era uma das mais sofisticadas disponíveis dentro do sistema de conhecimento medieval. Uma conjunção de Saturno, Marte e Júpiter em 1345, em particular posição no céu, havia sido identificada por astrólogos como uma causa potencial da corrupção do ar que estava levando à doença. Era uma explicação que ligava os eventos terrestres aos movimentos celestiais de uma forma que parecia racional e coerente dentro de sua própria lógica, e ela era levada muito a sério pelos eruditos da época. Mas ela não oferecia nenhuma resposta prática sobre como proteger as pessoas que continuavam morrendo. A Faculdade de Medicina da Universidade de Paris, uma das mais respeitadas instituições acadêmicas da Europa medieval, foi consultada pelo rei da França sobre as causas da epidemia. Os médicos parisienses produziram um documento elaborado que atribuía a doença a uma combinação de fatores: a conjunção dos planetas, a corrupção do ar que essa conjunção havia causado, e a suscetibilidade de certas constituições corporais ao ar corrompido. Recomendavam que as pessoas evitassem o ar da madrugada e da tarde, que queimassem madeiras aromáticas para purificar o ambiente, que se abstivessem de certos alimentos que predispunham ao desequilíbrio dos humores. Essas recomendações eram seguidas por quem podia segui-las, com uma mistura de esperança e desespero. Fogueiras eram acesas nas ruas das cidades, alimentadas com ervas aromáticas e madeiras resinosas, na tentativa de purificar o ar que todos respiravam.
O cheiro de fumaça misturava-se ao cheiro de morte e criava uma atmosfera que era ao mesmo tempo uma tentativa de cura e um lembrete constante da doença. Algumas pessoas carregavam consigo pequenos sachês de ervas aromáticas que colocavam sob o nariz ao passar por locais onde haviam mortos, uma prática que tinha mais a ver com tornar o cheiro suportável do que com qualquer proteção real. Havia aqueles que responderam à crise com uma generosidade extraordinária. Freiras e monges que abandonaram a segurança de seus conventos e mosteiros para cuidar dos doentes e moribundos, sabendo muito bem que provavelmente estavam assinando suas próprias sentenças de morte. Médicos que continuaram fazendo suas rondas mesmo vendo seus colegas morrerem ao seu lado. Vizinhos que levavam comida para casas onde todos estavam doentes, deixando os alimentos na soleira e recuando rapidamente, uma forma de cuidado que reconhecia tanto a necessidade de ajuda quanto o terror da contaminação. E havia aqueles que responderam com o abandono. Havia histórias de filhos que fugiam dos pais doentes, de pais que abandonavam filhos enfermos, de maridos que deixavam esposas moribundas. Boccaccio, que havia presenciado a epidemia em Florença, deixou registros dessa ruptura dos laços mais fundamentais da sociedade com uma tristeza que ainda é palpável séculos depois. Não se trata de um julgamento moral sobre as pessoas da época, que enfrentavam uma situação completamente sem precedentes e com recursos completamente inadequados para lidar com ela. O medo da morte, o medo de contrair uma doença que parecia atacar com uma arbitrariedade absoluta, esse medo era compreensível e humano, mesmo quando levava a comportamentos que pareciam contradizer tudo o que as pessoas haviam sido ensinadas a valorizar. A Igreja Católica, que era a instituição central da vida medieval europeia, enfrentou durante a epidemia os maiores desafios de sua história até então. A doença atacava clérigos e leigos com a mesma indiferença, matava bispos e mendigos, papas e camponeses. E isso colocava questões teológicas de uma urgência avassaladora para as pessoas da época, questões que seus líderes espirituais tinham dificuldade em responder de forma satisfatória. Por que Deus estava permitindo isso? Qual era o significado de uma catástrofe dessa magnitude? As categorias disponíveis na teologia medieval para interpretar o sofrimento em massa incluíam o castigo divino pelos pecados da humanidade, o teste da fé dos crentes, e a incompreensibilidade dos desígnios divinos que transcendiam a compreensão humana. Todas essas interpretações eram mobilizadas simultaneamente, e nenhuma delas era capaz, por si só, de oferecer o tipo de conforto ou explicação que as pessoas necessitavam com uma urgência tão desesperada. As procissões de penitentes percorriam as ruas das cidades europeias durante os anos da epidemia, grupos de pessoas que caminhavam em fila, entonando salmos e orações, alguns se flagelando com correntes e chicotes numa demonstração pública de contrição que esperavam pudesse aplacar a ira divina. O movimento dos flagelantes, como ficou conhecido, começou na Europa Central e se espalhou rapidamente, atraindo multidões de pessoas que viam na automortificação uma forma de agência diante de uma catástrofe que parecia completamente fora de seu controle. Os flagelantes viajavam de cidade em cidade, reunindo multidões de espectadores que os observavam com uma mistura de admiração, horror e esperança. Suas cerimônias tinham uma dimensão teatral e ritual que respondia a uma necessidade profunda de fazer algo, de agir de alguma forma no momento em que a impotência parecia absoluta. Mas as autoridades da Igreja ficaram cada vez mais desconfiadas do movimento, em parte porque os flagelantes começaram a fazer afirmações teológicas que pareciam contornar a autoridade clerical, sugerindo que sua penitência era suficiente para absolvição sem a mediação dos sacerdotes. O Papa Clemente VI eventualmente condenou o movimento dos flagelantes, e as autoridades seculares em vários países europeus começaram a suprimi-lo com força. Mas a existência do movimento, o fato de ter atraído tanta gente tão rapidamente, revelava algo importante sobre o estado psicológico das populações que estavam enfrentando a epidemia. Havia uma necessidade intensa de encontrar sentido, de encontrar uma forma de ação que pudesse fazer diferença, no momento em que o mundo parecia ter perdido toda a sua ordem e toda a sua previsibilidade. Em meio ao caos e ao terror, as comunidades judaicas da Europa tornaram-se alvos de violência. A epidemia provocou uma explosão de buscas por bodes expiatórios, e as comunidades judaicas,
que já eram marginalizadas e objeto de suspeita e hostilidade em grande parte da Europa medieval, foram acusadas de envenenar os poços e as fontes de água das cidades, causando assim a doença. Essa acusação era completamente falsa, e o Papa Clemente VI chegou a publicar 2 documentos papais defendendo os judeus, apontando que a doença atacava judeus tanto quanto cristãos. Mas a lógica do medo e do ódio não respondeu a argumentos racionais. Massacres de comunidades judaicas ocorreram em cidades por toda a Europa, de Basileia a Estrasburgo, de Frankfurt a Colônia. Em algumas cidades, as comunidades judaicas foram queimadas vivas em suas sinagogas ou em outras estruturas fechadas. Em outras, foram expulsas antes que a violência pudesse se concretizar. Essa violência era uma resposta pervertida ao pânico coletivo, uma tentativa de encontrar uma causa humana, um inimigo identificável, para uma catástrofe cuja causa real era completamente invisível e incompreensível. As cidades que haviam visto suas populações decair dramaticamente durante a epidemia enfrentavam, ao mesmo tempo, os problemas imediatos da gestão da crise e os problemas de longo prazo de como reconstruir a vida social e econômica que havia sido tão profundamente perturbada. As propriedades ficavam vazias porque seus donos haviam morrido sem herdeiros. Os campos ficavam por cultivar porque os agricultores que os trabalhavam haviam perecido. As oficinas de artesãos fechavam porque os mestres que possuíam o conhecimento haviam sido levados pela doença. Havia algo de apocalíptico na paisagem que a epidemia deixava para trás. Aldeias inteiras haviam sido varridas, com toda a sua população, deixando apenas estruturas vazias no meio da natureza que começava lentamente a reconquistar o espaço humano. Campos que por gerações haviam sido cultivados tornavam-se pastagens selvagens, depois bosques. Estradas que haviam conhecido o tráfego constante de mercadores e viajantes ficavam despovoadas, cobertas de ervas daninhas que cresciam entre os paralelepípedos. O silêncio que desceu sobre essas paisagens era de uma qualidade diferente do silêncio normal da natureza. Era um silêncio com uma ausência dentro dele, a ausência de tudo que havia sido e não era mais. Os historiadores modernos estimam que a peste negra matou entre 1/3 e metade da população total da Europa num período de apenas alguns anos. Esses números são tão grandes que é difícil processá-los de forma verdadeiramente emocional. Imagine uma cidade de 100 pessoas. Depois da epidemia, haveriam talvez 50 ou 60, talvez menos. Imagine uma família de 10 pessoas. Talvez 5 ou 6 sobreviveriam, talvez menos. Em algumas regiões, em algumas cidades particularmente afetadas, a mortalidade foi ainda mais extrema, com comunidades inteiras sendo virtualmente extintas. E a doença não veio apenas uma vez. A primeira grande onda da peste negra, que varreu a Europa entre 1347 e 1351 aproximadamente, foi seguida por recorrências regulares ao longo das décadas seguintes e até dos séculos seguintes. A segunda grande onda veio na década de 1360, a terceira na de 1370, e continuaram vindo com uma regularidade aterrorizante que significava que nenhuma geração que vivesse nos séculos seguintes poderia considerar-se completamente segura. A peste tornou-se uma presença permanente no horizonte da vida europeia, uma ameaça que podia adormecer por anos ou décadas, mas que sempre podia acordar novamente. Os sobreviventes da primeira grande onda carregavam consigo a experiência em seus corpos e em suas mentes de maneiras que transformaram profundamente a sociedade europeia. Havia uma dimensão de trauma coletivo que permeava tudo, que mudava a forma como as pessoas pensavam sobre o tempo, sobre o futuro, sobre os laços que os uniam uns aos outros. A experiência de perder metade de sua comunidade, de ver os laços sociais que sustentavam a vida cotidiana se romperem sob a pressão do medo e da morte, deixava marcas que não desapareciam simplesmente porque a epidemia havia, temporariamente, recuado. A relação das pessoas medievais com a morte havia sempre sido mais direta e mais presente do que a relação que as sociedades ocidentais modernas mantêm com ela. A expectativa de vida era menor, a mortalidade infantil era alta, as guerras e as fomes eram ameaças constantes. A morte estava presente no cotidiano de formas que a sensibilidade moderna muitas vezes acha difícil de imaginar.
Mas mesmo para uma civilização que havia desenvolvido toda uma arte e toda uma teologia da boa morte, que havia criado rituais elaborados para acompanhar os moribundos e honrar os mortos, a escala e a velocidade da peste negra representavam algo categoricamente diferente. A arte e a literatura da Europa medieval após a peste negra foram profundamente marcadas por esse encontro com a morte em massa. O tema da dança da morte, ou danse macabre, tornou-se uma presença ubíqua na arte visual da época, aparecendo em afrescos nas paredes de igrejas, em iluminuras de manuscritos, em esculturas e em tapeçarias. A iconografia mostrava a morte, frequentemente representada como um esqueleto, conduzindo em dança pessoas de todos os estados sociais, rei e camponês, bispo e mendigo, cavaleiro e comerciante, todos igualados pela mesma inevitabilidade final. Havia nessa arte algo que era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente reconfortante. A igualdade perante a morte era uma verdade que a epidemia havia demonstrado de forma tão irrefutável que não havia como ignorá-la ou edulcorá-la. E havia um certo conforto austero na ideia de que o sofrimento não era uma punição especial para os mais pobres ou os mais fracos, mas uma condição universal da existência humana. O rei também morreria. O bispo também morreria. Nenhuma riqueza, nenhum status, nenhuma virtude especial garantia proteção contra a inevitabilidade da morte. Os poetas e os pensadores que sobreviveram à epidemia produziram obras que refletem essa transformação na sensibilidade coletiva. Francesco Petrarca, um dos maiores poetas do século XIV, perdeu durante a epidemia muitas das pessoas que amava, incluindo Laura, a mulher que havia inspirado alguns de seus sonetos mais memoráveis. Suas cartas da época revelam um homem profundamente afetado pelo que havia presenciado, lutando para encontrar palavras adequadas para descrever a magnitude da perda. Ele escreveu sobre como a posteridade provavelmente não acreditaria no que havia acontecido, tão extraordinária e tão avassaladora havia sido a catástrofe. As gerações que cresceram após a peste negra eram diferentes das gerações anteriores de maneiras que nem sempre são fáceis de articular, mas que eram reais e significativas. Havia uma consciência aguçada da fragilidade da vida, uma tendência a valorizar os prazeres e as experiências do presente em vez de adiá-los para um futuro que talvez nunca chegasse. Havia também, paradoxalmente, uma intensidade religiosa aumentada, uma necessidade de encontrar sentido e continuidade num mundo que havia revelado tão brutalmente sua capacidade de se desfazer. As transformações econômicas provocadas pela epidemia foram profundas e duradouras, embora seus efeitos imediatos e seus efeitos de longo prazo fossem muitas vezes opostos. No curto prazo, a economia entrou em colapso em muitas regiões. Os mercados desapareceram, as rotas comerciais foram interrompidas, a produção de alimentos caiu drasticamente em muitas áreas porque não havia trabalhadores suficientes para cultivar os campos. Os preços dos alimentos subiram vertiginosamente em alguns lugares, enquanto em outros os campos apodreciam sem colheita porque não havia quem colhesse. Mas a médio e longo prazo, a dramática redução da população provocou transformações que foram, em alguns aspectos, surpreendentemente positivas para os sobreviventes. Com muito menos trabalhadores disponíveis e a mesma quantidade de terra, os camponeses que haviam sobrevivido encontrarão-se numa posição de barganha radicalmente diferente da que tinham antes da epidemia. Os senhores feudais que precisavam de trabalhadores para cultivar suas terras eram forçados a oferecer melhores condições, maiores liberdades, salários mais altos. As servas condições de servidão que haviam aprisionado gerações de camponeses foram sendo gradualmente erodidas, em parte por leis e em parte pela simples realidade econômica de um mercado de trabalho em que a demanda superava em muito a oferta. Os artesãos das cidades também encontraram suas posições fortalecidas. A morte de tantos mestres de ofício significava que os aprendizes que haviam sobrevivido podiam subir mais rapidamente nas hierarquias das guildas, tornando-se eles mesmos mestres sem ter que esperar as décadas que antes eram necessárias. Novas pessoas, muitas vezes sem as qualificações tradicionais que eram exigidas em tempos normais, começaram a trabalhar em ofícios que antes eram rigidamente controlados, porque simplesmente não havia alternativa. Essas transformações no mercado de trabalho foram sentidas com profunda insatisfação pelas elites medievais,
que tentaram de várias formas legislativas e coercitivas reverter o que viam como uma perturbação inaceitável da ordem social estabelecida. Em Inglaterra, os Estatutos dos Trabalhadores tentaram fixar os salários nos níveis anteriores à epidemia e proibir os trabalhadores de moverem-se livremente em busca de melhores condições. Em França e em outros países, medidas semelhantes foram tentadas. Mas a realidade demográfica era mais forte do que qualquer lei, e as transformações na estrutura social foram se concretizando ao longo das décadas seguintes, contribuindo para o declínio gradual do sistema feudal que havia caracterizado a Europa medieval. A vida nas aldeias durante os anos que se seguiram à epidemia tinha uma qualidade diferente, mais vulnerável e ao mesmo tempo mais preciosa. As comunidades que haviam perdido um terço ou metade de seus membros precisavam de tempo para se reorganizar, para descobrir quem tinha o conhecimento necessário para ocupar os papéis que ficaram vagos. O ferreiro que sabia como fazer as ferramentas agrícolas essenciais havia morrido? Alguém precisava aprender rapidamente esse ofício ou a aldeia ficaria sem meios de cultivar sua terra. O padre da paróquia havia sucumbido à doença? A comunidade ficaria sem os serviços religiosos essenciais até que um substituto pudesse ser encontrado e enviado. As igrejas paroquiais, aquelas estruturas de pedra que eram o centro físico e espiritual de cada comunidade medieval, frequentemente ficavam com pessoal insuficiente depois da epidemia. A igreja como instituição havia sofrido perdas enormes entre seu clero, e o recrutamento de novos sacerdotes foi acelerado de formas que às vezes comprometiam a qualidade da formação. Havia críticas, mesmo na época, de que novos padres estavam sendo ordenados muito rapidamente, sem o tempo adequado de estudo e preparação, simplesmente porque havia tão poucos clérigos sobreviventes para atender às necessidades espirituais de populações diezmadas, mas ainda com enorme necessidade de guia e conforto religiosos. O impacto na vida intelectual e cultural foi complexo e multifacetado. As universidades medievais, aquelas instituições que haviam florescido nos séculos XII e XIII e que eram o coração da vida intelectual europeia, foram gravemente afetadas pelas perdas de professores e estudantes. O conhecimento que havia sido acumulado ao longo de gerações, transmitido de mestre a discípulo num processo lento e cuidadoso, estava em risco de interrupção. Alguns campos do conhecimento sofreram retrocessos significativos porque os especialistas que possuíam um conhecimento mais aprofundado não haviam sobrevivido. Mas havia também impulsos novos, novas direções que foram abertas em parte pela catástrofe. A manifesta incapacidade da medicina tradicional para fazer frente à epidemia levou alguns pensadores a questionar a sabedoria recebida de Galeno e de outros autores clássicos de formas que antes pareceriam impensáveis. A observação direta, a experiência acumulada através do contato com a doença, começou a ser valorizada de novas formas. Não foi um processo rápido ou linear, mas havia ali as sementes de uma mudança na forma como os europeus pensavam sobre o conhecimento e sobre como ele era obtido. As comunidades monásticas, que haviam sido centros de preservação do conhecimento durante os séculos anteriores, foram particularmente vulneráveis à epidemia. A vida em comum que caracterizava os mosteiros e conventos, com refeições compartilhadas, orações coletivas, espaços de vida comuns, era particularmente favorável à propagação da doença. Quando um monge ou freira adoecia, os outros membros da comunidade que cuidavam dele e rezavam por ele ficavam expostos. Há registros de mosteiros inteiros sendo varridos pela epidemia, de comunidades que haviam existido por séculos sendo extintas num período de semanas. Os manuscritos que os monges copiavam com tanta paciência na scriptoria de seus mosteiros sobreviveram melhor do que seus criadores, em muitos casos. Havia algo de irônico na ideia de que os pergaminhos onde estava registrado o conhecimento acumulado de gerações podiam permanecer intactos enquanto os humanos que os haviam criado e preservado morriam ao seu redor. As bibliotecas monásticas sobreviventes tornaram-se ainda mais preciosas depois da epidemia, e há registros de esforços conscientes para preservar e recopiar manuscritos em risco de se deteriorar, porque não havia mais certeza de que haveria alguém no futuro capaz de recriá-los. A vida das mulheres durante e após a epidemia é um aspecto da história que os registros históricos tradicionais documentam de forma menos sistemática,
mas que foi igualmente profundamente transformado. As mulheres que haviam perdido maridos e filhos encontravam-se em situações novas, às vezes com maior autonomia do que haviam tido antes, às vezes em vulnerabilidade extrema. Viúvas que herdavam as propriedades e os negócios de maridos mortos tinham que decidir se contraíam novamente matrimônio rapidamente, como a pressão social muitas vezes demandava, ou se tentavam administrar o que haviam herdado por conta própria. As crianças que haviam perdido os pais tornaram-se objeto de preocupação tanto prática quanto espiritual. Quem cuidaria dos órfãos? Quem garantiria que recebessem educação e formação adequadas? As instituições de caridade que a Igreja havia desenvolvido ao longo dos séculos, os hospitais, os abrigos de peregrinos, as irmandades de auxílio mútuo, foram sobrepassadas pelo número de pessoas que precisavam de ajuda. Novas formas de organização da caridade pública foram desenvolvidas, novas instituições foram criadas, numa tentativa de responder às necessidades que a catástrofe havia criado. A vida nas cidades que haviam sobrevivido à epidemia tinha um caráter particular nos anos imediatamente depois. Havia espaço, literalmente, casas e oficinas e lojas que haviam ficado vazias pela morte de seus proprietários permaneciam desocupadas por meses ou anos. As propriedades que não tinham herdeiros revertiam para os senhores feudais ou para a coroa ou para a igreja, dependendo da estrutura legal local, e havia disputas complicadas sobre direitos de herança que mantinham os tribunais ocupados por décadas. Os imigrantes do campo que vinham às cidades em busca de oportunidades encontravam uma situação ambígua. Havia oportunidades, de fato, mas também havia o risco de novas epidemias que continuavam recorrendo com uma regularidade perturbadora. O ritmo da reconstrução era lento, inconsistente, frequentemente interrompido pelas ondas secundárias da doença que continuavam chegando. Uma cidade que havia começado a se recuperar, que havia atraído novos moradores e visto seus mercados começarem a funcionar novamente, podia ser atingida por uma nova onda da epidemia que levava consigo uma nova fatia da população que havia sobrevivido à onda anterior. A incerteza tornava-se a condição normal da vida, e as pessoas aprendiam a viver com ela de maneiras que moldavam profundamente sua psicologia coletiva. Os casamentos aconteciam mais cedo e as famílias eram reconstituídas mais rapidamente depois da epidemia, numa resposta biológica e social à perda massiva que havia ocorrido. A pressão para ter filhos era enorme, tanto por razões individuais quanto por razões coletivas. As comunidades precisavam de novos membros para funcionar, as famílias precisavam de herdeiros, a igreja precisava de fiéis, os senhores precisavam de trabalhadores. E havia também uma dimensão mais íntima nessa urgência. A perda de filhos e filhas havia criado feridas que novos nascimentos podiam não curar completamente, mas podiam ao menos preencher de novas alegrias. As crianças que nasceram nos anos após a peste negra cresceram num mundo que havia sido profundamente transformado, num mundo que seus pais e avós reconheciam como diferente daquele que havia existido antes. Ouviam histórias, fragmentos de memória sobre o tempo da doença, sobre pessoas que haviam morrido, sobre o que havia sido perdido. Essas histórias eram transmitidas com uma mistura de tristeza e advertência, uma forma de manter viva a memória do que havia acontecido na esperança de que o conhecimento pudesse, de alguma forma, proteger as gerações futuras. As transformações na arte religiosa da segunda metade do século XIV refletem essa mudança na sensibilidade coletiva de formas que ainda são visíveis hoje. As representações de Cristo e da Virgem Maria tornaram-se mais humanas, mais emocionais, mais focadas na dor e no sofrimento físico do que as imagens mais hieráticas e distantes que haviam predominado nos séculos anteriores. O Cristo crucificado era agora pintado com uma ênfase nas chagas e no sangue, num sofrimento físico que parecia ecoar o sofrimento que as pessoas haviam testemunhado e vivenciado durante a epidemia. Havia uma identificação mais profunda, mais visceral, com a humanidade de Cristo, com a ideia de que o divino havia também sofrido na carne. A devoção às relíquias dos santos e às imagens milagrosas intensificou-se durante e após a epidemia, numa busca de proteção sobrenatural contra um inimigo que parecia imune a todos os meios humanos de defesa. Santuários que antes recebiam alguns peregrinos tornaram-se destinos de massas, com pessoas que percorriam longas distâncias em busca da intercessão de santos especializados na proteção contra as doenças.
São Sebastião, que segundo a tradição havia sobrevivido a uma execução por flechas e era venerado como protetor contra as pragas, e São Roque, um peregrino que segundo a lenda havia se dedicado a cuidar dos doentes durante uma epidemia, tornaram-se figuras de devoção especialmente intensas. Havia uma lógica profundamente coerente nessa intensificação da devoção religiosa diante da catástrofe. A ideia de que o mundo estava completamente fora do controle humano não era nova para as pessoas medievais, mas a epidemia havia demonstrado essa ideia com uma brutalidade que excedia tudo o que a experiência normal da vida havia preparado para processar. E se o controle humano era tão claramente insuficiente, tão facilmente varrido pela força de eventos que ninguém havia antecipado ou podido evitar, então a única esperança estava numa ordem de poder que transcendia o humano, numa intervenção divina que podia, se assim escolhesse, proteger aqueles que eram suficientemente fiéis ou suficientemente humildes ou suficientemente penitentes. O movimento de reforma religiosa que culminaria no século XVI com a Reforma Protestante tem raízes complexas e multifacetadas, mas entre essas raízes está certamente a experiência da peste negra e suas consequências. A incapacidade da Igreja Católica de oferecer explicações satisfatórias para a catástrofe, a morte de tantos clérigos que havia deixado comunidades sem guia espiritual, o recrutamento apressado de novos sacerdotes cuja formação era frequentemente inadequada, a corrupção que se tornava mais visível numa instituição sobrepassada pela crise. Tudo isso contribuiu para uma erosão gradual da autoridade e da credibilidade clerical que levaria séculos para se manifestar plenamente em movimento de reforma. O movimento intelectual do Renascimento, que floresceu especialmente nos séculos XV e XVI, mas que tinha suas raízes no século XIV, é inseparável das transformações provocadas pela peste negra, embora a relação entre os dois seja complexa e debatida pelos historiadores. Havia no Renascimento uma ênfase na dignidade e nas capacidades do ser humano individual que parecia, em algumas dimensões, diametralmente oposta à visão sombria do medievo tardio. Mas havia também uma consciência aguçada da fragilidade da vida, uma urgência em aproveitar o tempo presente, que ecoava profundamente a experiência coletiva da epidemia. Petrarca, que havia vivido através da epidemia e perdido tanto, é frequentemente considerado um dos pais do Renascimento humanista, e não é difícil ver na sua obra o rastro dessas experiências. A valorização do presente, o interesse pela experiência humana individual, a busca de uma relação mais direta e pessoal com os textos da Antiguidade Clássica sem a mediação da escolástica medieval, tudo isso tem uma dimensão que faz sentido à luz do que havia acontecido. Quando o futuro tinha se mostrado tão incerto, tão capaz de ser varrido em questão de semanas, havia uma urgência nova em encontrar valor e sentido no tempo que se tinha. A literatura da época refletia essa ambivalência de maneiras fascinantes. O Decameron de Boccaccio, escrito pouco depois da epidemia em Florença, começa com uma descrição da devastação da doença que é uma das mais vívidas e perturbadoras da literatura medieval. Mas a estrutura da obra é uma resposta a essa devastação. Um grupo de jovens refugia-se numa vila no campo, fora da cidade doente, e passa os dias contando histórias uns aos outros. As histórias que contam são frequentemente alegres, irônicas, sensuais, cheias da vitalidade da vida humana em toda sua complexidade. Era como se a experiência da morte em massa houvesse intensificado, paradoxalmente, o apetite pela vida e pelos prazeres que a vida oferecia. Havia uma tensão, que se tornaria cada vez mais produtiva ao longo dos séculos seguintes, entre a consciência da morte e a celebração da vida. As tradições medievais de preparação para a boa morte, de desapego dos bens terrenos, de meditação sobre a transitoriedade de todas as coisas, continuavam sendo ensinadas e praticadas. Mas ao lado delas crescia uma valorização do mundo terreno, das experiências físicas e sociais e intelectuais que constituíam a existência humana concreta, que não parecia mais disposta a ser completamente sacrificada em nome de uma recompensa post-mortem. As cidades que foram reconstruídas depois da epidemia eram diferentes das cidades que haviam existido antes. Havia mais espaço, ao menos inicialmente, mais ar entre os edifícios, à medida que as casas demolidas ou abandonadas eram lentamente substituídas por novas construções. Havia uma consciência crescente de que o ar puro e o espaço eram importantes para a saúde,
uma intuição que tinha suas raízes na teoria dos miasmas, mas que apontava, ainda que de forma incompleta, para verdades que a medicina moderna confirmaria séculos depois. Algumas cidades europeias, especialmente na Itália, começaram a desenvolver políticas de saúde pública mais sistemáticas no século XIV tardio e no século XV, criando os primeiros conselhos de saúde e os primeiros sistemas de vigilância de doenças que são ancestrais distantes das instituições de saúde pública modernas. A instituição da quarentena, que havia sido experimentada de forma ad hoc durante a epidemia, foi sendo formalizada e sistematizada nas décadas que se seguiram. A palavra quarentena vem do italiano quarantina, que se refere aos 40 dias de isolamento impostos a navios e viajantes que chegavam de regiões onde havia doença. Era uma medida que refletia uma intuição correta sobre a transmissibilidade das doenças, mesmo que a teoria subjacente, baseada nos miasmas e nos humores, estivesse equivocada. A prática de isolar os recém-chegados antes de permitir seu contato com a população geral tornou-se um instrumento de saúde pública que seria refinado ao longo dos séculos seguintes. A experiência do comércio mudou também de maneiras significativas. Os mercadores que voltaram a seus negócios depois da epidemia operavam num mundo profundamente alterado. As redes comerciais que haviam sido tão cuidadosamente construídas ao longo de décadas ou gerações haviam sido interrompidas pela morte de tantos dos seus participantes. As rotas terrestres e marítimas que conectavam a Europa ao Oriente continuavam existindo, mas as pessoas que as conheciam, os intermediários e os agentes e os tradutores e os guias que tornavam o comércio de longa distância possível, muitos deles haviam morrido. A reconstrução dessas redes foi um processo lento e que trouxe consigo transformações que tinham implicações profundas. As novas gerações de mercadores eram mais jovens do que seus predecessores haviam sido quando assumiram o controle dos negócios, mais dispostas a experimentar novas formas de fazer as coisas, menos comprometidas com as práticas estabelecidas que haviam sido varridas junto com as pessoas que as praticavam. Havia espaço para inovação numa estrutura comercial que havia sido tão profundamente perturbada, e algumas dessas inovações tiveram consequências que se estenderam muito além do comércio. Os sistemas bancários que se desenvolveram na Itália no século XIV, as letras de câmbio que permitiam transferir dinheiro sem transportar fisicamente o ouro ou a prata, as práticas contábeis que foram sistematizadas e aprimoradas durante esse período, tudo isso foi moldado em parte pelas necessidades e pelas condições que a epidemia havia criado. A incerteza radical que a doença havia demonstrado ser uma característica permanente da vida tornava a gestão do risco uma preocupação de uma urgência nova, e os instrumentos financeiros que foram desenvolvidos para lidar com essa incerteza seriam fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo moderno. À medida que as décadas passaram, a memória direta da grande epidemia foi sendo transmitida de uma geração para a seguinte, transformando-se progressivamente em algo que se situava entre a memória viva e a lenda, entre o relato pessoal e a narrativa coletiva. Os avós que haviam sobrevivido contavam histórias para os netos que ouviam com uma mistura de horror e fascínio, sentindo a distância do que havia ocorrido e ao mesmo tempo a proximidade da morte que voltava, regularmente, em novas ondas. As representações artísticas multiplicaram-se. As danças da morte que apareciam nas paredes das igrejas não eram apenas expressões de angústia existencial, eram também formas de educação popular, maneiras de transmitir para os iletrados as grandes verdades teológicas e existenciais que a epidemia havia tornado tão urgentes. A arte funerária ficou mais elaborada, mais insistente na representação da decomposição do corpo, nas imagens que mostravam o que o corpo humano se tornava depois da morte, numa recusa deliberada de ignorar ou suavizar a realidade física da mortalidade. Havia uma diferença de perspectiva entre aqueles que viveram através da epidemia e aqueles que nasceram depois dela, uma diferença que é perceptível nos textos que chegaram até nós. Os sobreviventes tinham uma relação com a morte que era concreta e específica, baseada em experiências de perda que tinham rostos e nomes e histórias. Para as gerações seguintes, a memória era mais abstrata, mais mediada, mais cultural do que pessoal. E essa transformação da memória, essa passagem da experiência vivida para a experiência transmitida, é em si mesma uma das histórias mais importantes que podemos contar sobre a peste negra.
As cidades europeias foram gradualmente repopuladas, mas o processo foi mais lento do que se poderia esperar. A mortalidade contínua das ondas secundárias da doença, combinada com a perturbação dos padrões de casamento e de formação de famílias que a epidemia havia causado, significa que a população europeia levou muito tempo, talvez 1,5 séculos ou mais em algumas regiões, para retornar aos níveis que havia atingido antes de 1348. E quando retornou, era uma população diferente, mais consciente do risco, mais acostumada à incerteza, com uma relação com as instituições de poder e com os discursos de autoridade que havia sido moldada pela experiência de ver todas as autoridades falhar ao tentar oferecer proteção contra a morte. A vida nas aldeias medievais nos séculos que se seguiram à epidemia tinha uma qualidade que os historiadores descrevem às vezes como simultaneamente mais vulnerável e mais intensa. As comunidades que haviam sobrevivido às perdas desenvolveram laços de solidariedade que eram ao mesmo tempo mais conscientes de sua fragilidade e mais valorizados por isso. Os vizinhos sabiam que podiam precisar uns dos outros de formas que iam muito além das trocas rotineiras do cotidiano, e essa consciência dava às relações comunitárias uma profundidade que tinha suas raízes na experiência partilhada do terror e da perda. As festas e celebrações que marcavam o calendário medieval, as comemorações dos santos padroeiros, as festas de colheita, os casamentos e batizados, todas essas ocasiões tinham uma intensidade renovada no contexto do período pós-epidemia. Havia uma consciência de que o prazer devia ser saboreado enquanto era possível, de que a alegria era preciosa precisamente porque podia ser interrompida a qualquer momento. E havia também nessas celebrações uma dimensão comunitária, uma afirmação coletiva de que a comunidade continuava existindo, que havia sobrevivido, que havia pessoas vivas para celebrar juntas o que havia sido preservado. A música que foi composta e executada nos séculos que se seguiram à epidemia refletia essa ambivalência entre a melancolia e a celebração, entre a meditação sobre a morte e a afirmação da vida. As polifonias elaboradas que eram desenvolvidas nas catedrais e capelas da Europa tinham uma complexidade nova, uma riqueza de vozes entrelaçadas que podia ser ouvida como uma tentativa de capturar em sons a complexidade da existência humana depois de tudo o que havia acontecido. E ao lado dessas músicas eruditas, havia as canções populares, as melodias que eram cantadas nos campos e nas tabernas e nas festas, com letras que às vezes tocavam na experiência da epidemia com uma franqueza que a arte mais formal não podia sempre permitir. A história da peste negra é, num sentido profundo, uma história sobre os limites do controle humano sobre o mundo natural. As pessoas da Europa medieval não tinham menos inteligência ou menos humanidade do que nós. Tinham, como nós, amor por suas famílias e curiosidade sobre o mundo e esperança de um futuro melhor. O que não tinham eram as ferramentas conceituais e tecnológicas que nos permitiriam hoje entender a natureza de uma infecção bacteriana e desenvolver respostas médicas para combatê-la. O abismo entre o que elas enfrentavam e o que tinham para fazer frente a isso era imenso, e o sofrimento resultante era proporcionalmente imenso. Mas havia também, nessa história, uma demonstração da resiliência humana que é tanto aterrorizante quanto reconfortante. As comunidades que perderam metade de seus membros reconstruíram-se. As cidades que haviam ficado desertas encheram-se novamente de vida. As crianças nasceram, cresceram, criaram famílias, construíram casas, cultivaram campos, criaram arte, desenvolveram conhecimentos. A vida, teimosa e extraordinariamente criativa em suas respostas à adversidade, encontrou formas de continuar onde parecia que tudo havia sido destruído. Os camponeses que voltaram a seus campos na primavera depois das ondas da epidemia encontraram uma natureza que havia continuado indiferente ao sofrimento humano. Os pássaros ainda cantavam nos pomares, as flores ainda abriam nos campos, o sol ainda se levantava no leste com a mesma regularidade impassível que havia sempre demonstrado. E havia algo nessa continuidade da natureza que podia ser sentida ao mesmo tempo como uma ofensa, um contraste brutal com a devastação humana, e como um consolo, um lembrete de que o mundo continuava existindo, que a primavera ainda vinha depois do inverno. Os sobreviventes que plantavam suas sementes naquelas primaveras pós-epidemia estavam fazendo um ato de fé, um apostado no futuro que custava algo imenso dado tudo o que havia acontecido. Semear uma semente é acreditar que haverá uma colheita,
que o tempo se desdobrará da forma que foi desdobrado antes, que a primavera virá novamente e depois o verão e depois o outono com seus frutos. Era um ato modesto, profundamente cotidiano, repetido sem drama em milhões de campos espalhados por uma Europa devastada, e era ao mesmo tempo um dos mais profundos atos de esperança que a espécie humana é capaz de realizar. O mundo que emergiu da peste negra era diferente do mundo que havia existido antes, mas era reconhecivelmente o mesmo mundo, habitado pelas mesmas ambições e medos e amores e esperanças que haviam sempre caracterizado a existência humana. As pessoas que viveram através daquela catástrofe e as pessoas que nasceram nas décadas seguintes não se transformaram em seres de uma natureza diferente pela experiência que haviam tido ou pela memória que carregavam. Continuaram sendo humanos, com toda a complexidade que isso implica, tentando fazer sentido de um mundo que muitas vezes resistia às tentativas de ser compreendido. A herança da peste negra vive em nós de formas que nem sempre são visíveis, mas que são reais. Na forma como as nossas sociedades pensam sobre saúde pública, na existência das instituições de quarentena e vigilância epidemiológica que tiveram seus primórdios nas respostas à epidemia medieval, na estrutura social que se transformou sob a pressão da perda demográfica, contribuindo para o declínio do feudalismo e para o surgimento das condições que tornariam possível o mundo moderno. Na arte e na literatura que foram moldadas pela experiência de um encontro tão brutal com a mortalidade em massa. E nas perguntas que a epidemia levantou, perguntas sobre o sentido do sofrimento, sobre a responsabilidade dos indivíduos e das comunidades diante da doença, sobre a relação entre o conhecimento e a ação diante de um perigo desconhecido, essas perguntas são eternas. Cada geração as encontra de novo, com novos nomes e novas formas, e a experiência da geração que enfrentou a peste negra, com todo o seu terror e toda a sua resiliência, é uma das muitas luzes que a história nos oferece para navegar por elas. O silêncio que desceu sobre as cidades medievais durante os anos da Grande Morte era diferente do silêncio da noite, diferente do silêncio dos campos cobertos de neve no inverno. Era um silêncio carregado de ausência, de todos os sons que não estavam mais presentes porque as pessoas que os faziam não estavam mais ali. O barulho dos mercados, o som das crianças brincando nas ruas, o canto dos artesãos trabalhando em suas oficinas, o bater dos sinos que chamavam para oração, tudo isso estava presente na memória e na imaginação das pessoas que sobreviveram, e sua ausência era sentida com uma dor que vai além do que as palavras conseguem capturar. E depois, com a paciência que é a marca mais profunda da vida, esses sons foram voltando. Primeiro um, depois outro, depois em coros cada vez maiores. Uma criança que ria num Belardes. Um mercador que anunciava suas mercadorias no mercado que havia começado a funcionar novamente. Um sino que tocava para chamar os fiéis para a missa. Uma música que saía de uma janela aberta numa tarde de verão. E cada um desses sons era uma vitória silenciosa, um pequeno triunfo da vida sobre a morte, da continuidade sobre o esquecimento. A história da peste negra é, no fundo, uma história da humanidade enfrentando a condição mais universal da existência, a mortalidade. E a forma como essa história se desenrola, com todo o seu sofrimento e toda a sua complexidade humana, com as tentativas de entender e controlar o incompreensível, com os fracassos e os momentos de nobreza e a lenta, teimosa reconstrução, é um espelho no qual podemos reconhecer algo fundamental sobre o que significa ser humano em qualquer época e em qualquer lugar. As gerações que viveram através da peste negra, que caminharam por aquelas ruas silenciosas e ouviram aquele silêncio carregado de ausência, deixaram-nos uma herança que é ao mesmo tempo sombria e estranhamente consoladora. Elas enfrentaram o pior que o mundo pode oferecer e continuaram. Continuaram plantando e colhendo, construindo e criando, amando e perdendo e amando novamente. Continuaram sendo humanos, com toda a teimosia gloriosa e trágica que isso sempre implicou. E a terra que havia absorvido tantos mortos continuou girando, as estações continuaram se sucedendo, as sementes continuaram germinando na escuridão do solo e empurrando seus brotos verdes em direção à luz. A vida, como sempre havia feito, encontrou seu caminho.